Planilhas eletrônicas elas são úteis para a gente analisar dados. Então, a primeira ferramenta aqui que eu apresento que ajuda na análise de dados é a formatação condicional. Então, ela serve para a seguinte situação: você tem uma tabela lá com bastante informação e você quer, por exemplo, destacar valores acima de um número X, por exemplo. Você quer que seja formatado de tal maneira. Então você usa a formatação condicional para isso. Então, no caso, ela serve para valores numéricos. Então você seleciona a coluna que você deseja analisar, vai lá em formatar, formatação condicional, e aí então escolhe uma dessas opções, tá? E o resultado vai ser algo semelhante a isto. Você pode aplicar uma formatação específica para uma circunstância. E aí, para isso, você vai usar a formatação condicional do tipo condição, e aí os dados vão ser formatados assim, por exemplo. Você pode usar escalas de cores, onde cores, você pode definir uma cor de um determinado tom para valores baixos e outra de um outro tom para valores altos. E aí a própria ferramenta vai escalar essas cores conforme os valores. E você pode também utilizar a barra de dados. Então, quanto maior o número, maior a barrinha que ele vai colocar aqui no fundo da célula. Na prática, é mais ou menos assim. Vamos pegar aqui essa coluna valor e vou aplicar nela, então, formatação condicional. Formatar, condicional, e vou pegar aqui escala de cores. Eu não vou fazer nada, só vou pegar essa janelinha aqui, teclar OK, e olha lá. Já aplicou lá a coloração na minha tabela. A cor que tende ao verde, ela é mais alta, e a que tende ao vermelho é mais baixo. Para ordenar dados, a gente também pode usar uma ferramentinha aqui bem interessante. Então a gente seleciona a tabela inteira, e isso é muito importante que seja feito. Selecionar a tabela inteira, e para isso a gente clica aqui nesse espacinho aqui. E depois que selecionar a tabela inteira, a gente vai em dados, classificar. Nessa janelinha aqui a gente define que a nossa tabela tem rótulos de coluna, caso ela tenha. E aí então nós vamos nessa abinha aqui, critério de ordenação, e podemos utilizar vários critérios de ordenação. Na prática é mais ou menos assim: eu vou selecionar a tabela toda, vou aumentar o zoom para melhorar a legibilidade, vou lá em dados, ordenar. O meu está escrito ordenar, em algumas versões do LibreOffice está escrito classificar, mas pelo desenho do ícone a gente consegue deduzir qual é a opção adequada. Então cliquei aqui, e aqui vem com essas informações aqui, a coluna J, K, L e assim por diante. Como a minha tabela tem rótulos de dados, eu vou vir aqui em opções e vou dizer que tem rótulos de dados, já está marcadinho ali. Então, se eu voltar aqui para essa tela e subir essa listinha, vai estar lá o nome das colunas: cliente, produto, vendedor e tudo mais. Então, quero ordenar por cliente, em ordem crescente, e depois por produto, em ordem crescente. Vou clicar OK, e aí então já ordenei a tabela. Todas as Alices, ordenei os produtos e tudo mais. Filtrando dados em tabelas. Então, pode ser que você não queira simplesmente ordenar, mas você queira filtrar para que só sejam exibidos dados referentes a determinados critérios de pesquisa. Então, para isso, a gente faz o seguinte: a gente seleciona a tabela toda, vai em dados e depois autofiltro. Olha o desenho do ícone lá. E aí, então, para cada coluna vai ter uma caixinha dessas, através da qual nós podemos filtrar itens e também classificar. Então, vamos mostrar na prática. Seleciono a tabela inteira, vou em dados, autofiltro, e olha lá, apareceu aquele botãozinho em cada uma das colunas. Vou, por exemplo, filtrar aqui da filial de Santa Catarina. Perceba que está todo marcado, então vou desmarcar tudo e vou marcar só de Santa Catarina. Vou dar OK e filtrei só de Santa Catarina. Vou vir aqui em produto e vou desmarcar tudo e vou filtrar os produto 2. Produto 2, isso. Apareceu aqui.
E agora, se eu quiser, por exemplo, ordenar este resultado, eu posso, por exemplo, ordenar por vendedor. Percebe que está SLR. Nós podemos, então, definir ordem crescente. E daí está lá, Lorenzo, Rafaela e Sofia. E aqui, então, nosso resultado filtrado. Perceba que a coluna filtrada, ela fica azul. E aqui não tem filtro, pretinho. Tá? Então, se eu quiser tirar o filtro, eu venho aqui, seleciono tudo, ok. Saiu o azul, voltou a ser pretinho. E aqui também. Seleciono tudo, dou ok e pronto. Uma outra funcionalidade interessante para planilhas é validação de dados. É quando você não quer que seja digitado qualquer informação numa tabela. Você quer definir as possíveis informações em uma lista e a pessoa seleciona alguém dessa lista. Então, o primeiro passo é nós definirmos as listas que a gente deseja disponibilizar na planilha. Então, nós temos uma lista de vendedores, lista de unitário e lista de produtos. Após isso, a gente então prepara a nossa planilha. Então, aqui nós temos uma planilha vazia, só com rótulos de colunas. E aí, então, a gente faz o seguinte. Na coluna vendedor, eu não quero que digitem nomes aqui nas células. Eu quero colocar uma caixinha aqui que a pessoa vai clicar, vai aparecer uma lista de informações e aí a pessoa vai poder selecionar alguém daquela lista. Para isso, então eu seleciono esta célula, vou em dados, validação. Nessa janelinha aqui, eu vou colocar lá, permitir intervalo de dados, e vou clicar nesse botão aqui para especificar onde que está os dados que eu quero colocar naquele campo. Então eu seleciono os dados que eu quero colocar, volto neste botãozinho aqui e então teclo OK. Fazendo isso vai acontecer o que nós estamos vendo na tela. O usuário vai clicar na célula, vai aparecer essa listinha aqui e ele vai selecionar um dos itens que bem desejar. Fazendo isso para uma célula, a gente então replica isso para todas as demais da coluna, utilizando então o pincel de formatação, o mesmo aquele que a gente utilizou em formatação de textos. Fazendo isso, todas as demais células vão então ter o mesmo comportamento. A partir daí, nós podemos então utilizar a funcionalidade para aplicar ela a diferentes colunas. Neste caso aqui, na coluna vendedor, ele aplicou a formatação condicional e trouxe a listinha de vendedores que ele tinha pré-definido. Então, aqui ninguém vai digitar nada, só vai selecionar as opções desta lista. Em produto, mesma coisa, ele tem uma lista de produtos lá no catálogo dele, ele definiu uma lista daqueles produtos e aí quando a pessoa for preencher essa informação aqui, ela vai ter que apenas selecionar uma opção dentre as várias que serão exibidas aqui. E em unidade, a mesma coisa. Na prática, é mais ou menos assim. Eu tenho aqui duas listas, uma lista de vendedores e uma lista de produtos. A partir daí, eu vou aqui na minha tabela onde eu vou fazer o lançamento das informações e, por exemplo, aqui nessa célula da coluna produto, eu deixo aqui selecionado. Vou em dados, validação. Aqui em validação eu vou colocar em permitir intervalo de células. Aqui em origem eu vou clicar nesse botão e vou dizer que os produtos que eu quero que sejam listados ali são estes aqui. Volto neste botão e teclo Enter. Perceba que quando eu vier nesta célula aqui, aparecerá esse botão que eu vou clicar e vai ter a listinha de produtos. Na célula de baixo não aparece isso, ou seja, eu tenho que vir aqui nesta célula, pegar o pincel de formatação e selecionar o restante das células. Agora, se eu vier nas demais células, vai ter a caixinha para a gente selecionar as opções. Vou fazer o mesmo procedimento aqui para vendedor. Então, eu vou em dados, validação, intervalo de células, venho aqui e vou lá na minha listinha de vendedores. Clico neste botão aqui, dou um OK
e pronto. Agora eu vou pegar o pincel e vou estender esse comportamento para as demais células. Cliquei nesta aqui, vai ter aqui um vendedor, cliquei nessa outra também, cliquei nessa aqui, vai ter produto e assim por diante. Finalmente temos a funcionalidade removendo duplicatas, que é para simplesmente pegar uma lista de dados e retirar os repetidos, certo? Então, se nós temos, por exemplo, uma lista com 3 João e um Pedro, ele vai fazer uma lista nova com apenas um João e um Pedro. Tá? Ele vai deixar um de cada. Então, vou mostrar diretamente na prática aqui como é que funciona. Então, vou pegar aqui nos nomes dos clientes, vou pegar parte dos nomes, copiar, vou vir aqui embaixo, vou criar uma aba nova, vou colar aqui, e aqui eu vou ordenar esses nomes aqui. Dados, ordenar, vou dizer que eu tenho rótulos de dados, voltei, cliente crescente. Cliquei, tem 2 Arthur, tem 2 Enzo, 2 Giovana e assim por diante. Eu vou pegar então, vou tentar retirar o que repete aqui, deixando apenas um de cada. Então, para isso, vou selecionar os nomes, vou em dados, mais filtro, filtro padrão. Nessa janelinha aqui, o que eu vou fazer? Vamos aqui em campo A, condição igual, vamos colocar aqui não vazio. Aqui em opções vou expandir esse link, vou dizer que eu não quero duplicatas e vou dizer que eu quero copiar os dados para, e aqui eu vou definir para onde. Venho aqui, eu quero copiar os dados para cá. Clico nesse botão, dou OK. E pronto, eu peguei dessa lista que tinha elementos repetidos, criei essa lista aqui limpinha. E sobre uso de planilhas para análise de dados, era isso. Obrigado.